Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente parseia uma data. O que é parsear uma data? É quando eu tenho uma string em mãos e eu quero obter um objeto específico, um objeto que representa data e hora, seja um local date time, um offset date time e assim por diante. Na aula anterior a gente viu o processo de formatação, que é o processo inverso. É quando eu tenho o tipo e eu quero obter uma string num formato específico. Tá? Então, vamos iniciar os nossos estudos aqui. Tem uma série de detalhes da parte de parseamento. Ele é um pouco mais complexo que a parte de formatação. A gente vai explorar aqui diversos cenários para a gente entender como que funciona esse cara. Bom, primeira coisa aqui é o seguinte. A gente está criando o nosso datetime format. Da mesma forma que a gente fez lá na aula anterior para formatar, para parsear eu preciso também criar um cara desse tipo. Então, crio o meu datetime formatter aqui, usando o método ofPattern e passando o pattern desejado. Tá? Então, no caso aqui, eu estou passando um pattern que envolve data e hora, e aí ele me devolve então a minha instância do datetime format. Beleza, criei esse cara, tá? Vou lá no meu tipo específico, no caso aqui um local datetime, chamo o método parse dele, todo tipo aqui ele tem um método parse, que ele espera o quê? Recebendo uma string, que representa a minha data e hora, ou somente a minha data, e aí eu passo aquele parser que eu criei anteriormente. Tá? Então, com as informações aqui do padrão, que foram configuradas nesse datetime format, ele é capaz de parsear essa string aqui que eu passei para ele e devolver o tipo desejado. Tá? Vamos executar aqui a nossa aplicação só para verificar. Ele imprimiu aqui a data corretamente, como a gente esperava. Bom, então, esse sucesso aí nesse parseamento, ele aconteceu por quê? Porque os valores que eu passei aqui de data e hora são compatíveis com o padrão aqui que a gente configurou no nosso datetime format. Agora imagina o seguinte, vamos criar tentar parsear um outro cara aqui, um offset datetime. Então, vou passar aqui um offset datetime, tá? E vou tentar parsear esse cara. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu um erro, tá? Por que aconteceu um erro? Esse erro que já era esperado, porque é o seguinte, o offset datetime, ele é um cara que tem o quê? Ele é um cara que tem data, ele tem hora e ele também tem offset. E eu não estou passando aqui a informação do offset, tá? Então, por isso que aconteceu um erro. Porque o parser aqui, ele não é leniente, ele não tenta preencher as informações que a gente não passa para ele. Se ele não encontrar todas as informações que ele precisa para estar instanciando o tipo desejado aqui, ele vai lançar uma exceção, ele vai lançar um erro. Então, o erro aqui aconteceu porque faltou informação para ele criar o quê? O offset datetime. Se a gente olhar aqui nessa linha, unable to obtain zone offset. Tá? Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar aqui o offset nessa string que a gente passou para ele representando a nossa data e hora. Então, vamos corrigir esse cara fazendo dois ajustes. O que a gente precisa? Primeiro é ajustar aqui o pattern para estar recebendo um offset. O offset a gente representa através de quem? Do X maiúsculo, né? E aí eu vou colocar o quê? 3x aqui, porque eu quero estar representando um offset com 2 pontos. Então, agora eu passo o offset aqui. O nosso offset, América São Paulo, é o quê? Menos 3 de UTC. Então, eu passo aqui menos 3 horas de UTC. E agora sim, ele tem todas as informações que ele precisa para estar instanciando quem? O offset datetime. Vamos mandar executar novamente aqui nossa aplicação e agora sim ele conseguiu fazer a conversão desse tipo, tá? Bom, quero passar somente a hora, não quero passar 2 pontos e 0. Então, arranca esse cara, tá? Deixa apenas um X aqui e manda executar esse cara. E aí ele faz o parseamento, tá bom? Se eu passo aqui, 2x, olha só, ele vai dar um erro, tá? Ele não conseguiu parsear. Por quê? Porque 2x, ele espera que formato de offset? Ele espera o 00 aqui, tá? Mando executar novamente e agora ele funciona. E quando eu quero os 2 pontos aqui para separar hora de minutos,
né? Eu uso 3x. Bom, legal. Então, o ponto de atenção aqui é isso daqui que eu falei para vocês, tá? Tem que ser compatível o padrão com a string que você está passando e com o tipo que você está parseando, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o cara que estava, tá, sem offset aqui, e aí vou fazer o seguinte, ao invés de pegar um offset datetime, eu vou pegar um local date. Vou pegar um local date agora, ó. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse caso? Vai dar erro ou vai dar sucesso? Vamos mandar executar então para estar vendo? Ele deu sucesso. Por que ele deu sucesso? Porque aqui ele tem todas as informações que ele precisa para criar um local date. Para criar um local date, ele só precisa do quê? Do dia, do mês e do ano. Embora tenha informação aqui de hora e minutos, tá? Ele vai usar essa informação para estar instanciando o objeto, mas depois, para ele criar o local date, ele descarta essas informações, tá? Ele viu que é compatível os valores aqui, tá? Os valores, por mais que ele não está usando aqui a hora e minuto, esses caras têm que ser compatíveis, tá? Se eu passar aqui, por exemplo, ó, vou arrancar aqui essa parte aqui, ó. Eu vou arrancar aqui e vou passar esse cara. Vamos executar aqui, ó. O que vai acontecer? Vai dar erro, tá? Porque os padrões não são compatíveis. Eles precisam ter o mesmo conjunto de informações. Só que eu posso passar um tipo aqui que não usa todas essas informações. E aí ele só pega aquilo que é relevante para o tipo dele. Por isso que esse tipo de parse funciona, tá? Então isso vocês têm que ter em mente. Esses dois pontos. Quando eu passo um objeto que tem mais informações do que eu estou passando aqui, ele vai dar erro. E quando eu passo um objeto que precisa de menos informações que eu estou passando aqui, ele vai usar somente a que é necessária e o resto ele descarta. Tá? Então, esses são os pontos de atenção aí quando a gente está utilizando esse parse. Bom, o que eu posso fazer também, tá? Além de usar o parse do tipo específico, eu posso estar usando o parse do próprio parser aqui. Como que funciona isso? Então, vou apagar esse cara, tá? Vou pegar aqui o parser e chamar um método... Opa, vou voltar aqui só para eu aproveitar quem? Só para eu aproveitar a string. Então, vou voltar aqui, vou chamar o parse, vamos utilizar esse cara aqui. E agora eu posso estar apagando ele. Bom, ele vai devolver o quê? Ele vai devolver um temporal accessor, tá? Então, ele cria esse cara, que é um tipo genérico. E aí, para eu estar extraindo a informação desse cara, eu vou usar o método get aqui, passar o cron field, que a gente já viu lá na aula de formatação, e aí eu passo o campo que eu desejo. Então, eu quero pegar aqui o dia do mês, tá? Eu quero pegar o dia do mês e quero pegar o mês. Vamos mandar executar, e aí eu extraio essas informações, tá? Então, ele extraiu aqui o dia 10 e o mês 1. Ah, quando que eu tenho que usar o parse direto aqui do datetime formatter, ou quando eu posso usar o tipo específico, igual a gente fez anteriormente. Se você, no caso, precisa só de uma informação específica, quero extrair dessa data aqui só o dia do mês, ou só o mês, tá? Ou só o ano, você pode estar usando esse cara, tá? Porque ele é mais simples, ele não vai precisar instanciar um tipo específico. Você pode criar ele, extrai a informação que você deseja e beleza, tá? Agora, se você precisa do tipo específico, aí tem que usar o próprio parse do tipo em questão. Bom, legal. Então, temos duas maneiras. Ou a gente usa o tipo específico, ou a gente usa o parse que devolve um temporal accessor e extrai somente as informações que a gente deseja desse cara. Agora, a gente vai entender o seguinte, tá? A gente vai entender os optional pattern. Então, já deixei um exemplo pronto aqui para facilitar a nossa vida, que é o seguinte. Aqui é um cara, tá? Eu tenho dois exemplos aqui. Eu estou parseando uma data. Tá vendo? Eu estou parseando uma data por um offset datetime. Só que o offset datetime, ele é um cara que precisa do quê? Ele é um cara que precisa de horas, minutos e do offset. Só que eu não estou passando essa informação para ele. Só que a gente já deixou
configurado aqui um datetime format que tem alguns valores pré-definidos. Então, eu criei um pattern aqui. Quando eu coloco esse colchetes aqui, eu deixo um cara opcional. Então, aqui no caso, eu falei assim, ó, esse datetime formatter aqui, ele pede, ele exige, tá? O dia, mês e ano e deixa como opcional a hora e minuto, tá? Então, se eu passar um cara aqui que tem somente dia, mês e ano, ele vai funcionar. E se eu passar um cara que tem isso daí, mais a parte de hora e minuto, ele também vai funcionar, tá? E quando eu passo somente a parte de data, ele precisa preencher esses valores que eu não informei, de hora, minuto, e no caso o offset datetime, ele precisa preencher também o offset. Então, por isso que eu já fui preenchendo esses valores aqui, ó, através desse métodozinho. Então, aqui no caso, tá? Ó, ponto de atenção, eu estou usando um datetime format builder, tá? Então, o que é? Um construtor, um padrão de projeto aqui, que permite a gente configurar uma série de informações do objeto que eu estou desejando, tá? Do objeto que eu estou instanciando. Então, eu uso esse builder aqui, passo as informações, passei o pattern, passei alguns campos que ele já vai estar preenchendo aqui com valores default. Então, quando eu não passo a hora do dia, ele vai preencher como 10 horas, o minuto ele preenche como 30 e o offset menos 3. Tá? Então, aqui usamos aqui o campo offset seconds, então por isso que a gente precisou fazer o quê? Um zone offset of hours e depois dar um get total seconds, porque esse cara espera segundos. E aí eu chamo o método toFormatter e ele me devolve esse datetime format com essas configurações. Por isso, tá? Que quando eu executo o parse somente passando aqui a data, ele funciona. E quando eu chamo parse passando a data com hora e minuto, ele funciona, mesmo eu não passando um offset. Por quê? Porque eu já setei aqui que o offset é menos 3. Tá? Vou mandar executar esse cara só para a gente confirmar aqui, ó. Então, nos dois ele criou já a data aqui para a gente, ó, 10/1 de 2021, que é essa daqui. E aí ele preencheu a hora com 10, minutos com 30 e o offset com menos 3, tá? Conforme a gente configurou aqui nesse cara. E depois ele criou aqui a data já com a hora, então bonitinho, e preencheu o offset para a gente automaticamente, conforme a gente configurou aqui. Então, esse cara aqui, tá? Esse colchetes aqui que a gente usa nesse pattern é chamado de padrão opcional, tá? Porque eu posso ou não estar passando essa informação. E agora a gente vai ver um cara muito bacana que é o Parsing Modes, ou seja, as maneiras de parseamento. Então, vamos começar aqui, ó, deixei uma série de exemplos já pronto para a gente estar entendendo cada um, tá? É bem interessante a gente entender esse mecanismo. Primeira coisa, eu deixei um exemplo aqui usando o Simple Date Format. Lembra do Simple Date Format? É utilizado para a gente estar tanto formatando quanto a gente para parsear a parte da API legada do Java. Então, quando eu tenho um date em mãos, eu preciso de um Simple Date Format, tanto para parsear esse cara quanto para formatar. Então, vamos entender esse primeiro exemplo. Eu estou criando um Simple Date Format aqui, estou passando uma data inválida, dia 33/1, não existe o dia 33/1, tá? E estou mandando parsear ela, ele vai me devolver um date e depois eu vou tentar formatar esse cara. Vamos executar esse exemplo aqui só para a gente estar vendo o que vai acontecer. Então, o que ele fez? Ele parseou essa data, tá? Mesmo sendo uma data inválida, e gerou uma data o quê? Dia 2 de fevereiro de 2021. Então, isso daqui é para mostrar o seguinte, o Simple Date Format, ele trabalha de forma leniente. O que é forma leniente? A gente já entendeu isso em aulas anteriores. O leniente, ele vai tentar encaixar os valores, mesmo não sendo valores válidos para aquele campo, ele vai tentar acomodar aquilo lá dentro da data que ele vai estar gerando. Então, aqui no caso, ele encaixou a quantidade de dias que dava para encaixar aqui, ou seja, ele encaixou 31 dias, o restante ele pegou e jogou para o mês subsequente, jogou para fevereiro. Então, por isso que ele gerou a data aqui 2 de fevereiro. Então, esse primeiro exemplo aqui é para mostrar que o Simple Date Format ele trabalha de forma leniente, tá? Então, vou comentar esse cara aqui e agora vamos entender como que o Datetime Formatter trabalha em relação a isso daí, tá? Então, criamos aqui o nosso pattern
e passamos, é a mesma ideia, né? A gente criou um pattern aqui e passou uma data inválida para ele. Então, vamos ver como que ele vai se comportar na hora que ele tentar parsear esse valor. Ele deu um erro aqui, tá? Então, o datetime format, por padrão, ele já não é leniente. Se a gente passar um valor inválido para ele, ele vai dar uma exceção, ele vai reclamar. Então, aqui no caso, ele está reclamando o quê? Que o dia do mês, ele pode ir de 1 a 31. Esse é o range que ele aceita aqui, tá? Então, o dia final, né? Ele pode ter 28, no caso fevereiro, pode ter 29, fevereiro também, em ano bissexto, 30 e 31. E a gente passou o quê? O valor 33. Então, ele reclamou. Ele falou, cara, eu não consigo estar parciando esse tipo de dia do mês. Tá? E aí ele deu uma exceção para a gente. Bom, legal. Então, vamos comentar esse cara e entender agora o próximo exemplo, baseado nesse problema que a gente viu. Vamos mandar executar aqui. Só que antes, vamos entender o seguinte. Ó, agora, eu falei para ele, ó, eu quero que você tenha o comportamento, tá? Então, ele tem esse cara aqui, que é o Resolver Style. Tá? Que é o quê? É o estilo que ele vai resolver o valor que a gente passar para ele. Então, agora a gente está falando, trabalha de forma leniente. Eu quero que você, quando tentar parsear esse valor que eu passei para você, que você seja leniente. Então, vamos mandar executar aqui para ver o que vai acontecer. Agora, ele não deu erro. Né? Embora a gente passou um dia inválido agora, passou um dia inválido aqui para ele, ele parseou da mesma forma que o Simple Date Format fez para a gente aqui no primeiro exemplo. Então, ele jogou o excedente para o mês subsequente, então a quantidade de dias que sobrou, ele jogou para fevereiro e conseguiu parsear essa data aqui para a gente. Então, para isso, a gente precisou setar aqui o Resolver Style como leniente. Então, o Resolver Style aqui, tá? Se a gente entrar nesse enum, ele tem 3 estilos, que é o Strict, o Smart e o leniente, tá bom? Então, legal, entendemos aqui que o leniente, ele consegue estar parseando esse tipo de valor. Agora, vamos para o próximo exemplo, tá? O próximo exemplo é o quê? Aqui, a gente não mudou o Resolver Style, a gente deixou o Resolver Style padrão e mandou ele parsear uma data aqui inválida, né? Só que é um inválido diferente, né? A gente está dentro do limite de dias, né? Que é 31, só que fevereiro não tem 31 dias. Então, vamos ver como que ele vai se comportar nesse caso. Vamos mandar executar aqui. E aí, ele conseguiu parsear, né? Só que aí, o que? Ele respeitou o limite de dias do mês e não fez nada com aquele excedente que a gente passou para ele. Esse comportamento default que ele tem é o Smart, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Só descomentar aqui rapidinho, só para a gente acessar esse enum. Então, esse é o comportamento padrão aqui, tá? Que é o Smart, que ele vai resolver algumas coisas. Ele não é nem leniente, mas também ele não é tão estrito, tá? Tão restrito. Então, aqui no caso, ele assumiu o comportamento aqui Smart e converteu esse valor que a gente passou para ele. Bom, então a gente viu dois estilos, né? O leniente e o Smart. O Smart é um cara que fica ali no meio do campo. Ele não é tão restrito, mas ele também não permite tanta bagunça. E agora, tá? Vamos para esse outro exemplo aqui, que a gente está o quê? Definindo o Resolver Style como Strict. E agora esse cara é para ser bem mais exigente. Então, a gente passou o mesmo valor que a gente parseou aqui nesse exemplo e vamos mandar executar a aplicação para ver qual que é o comportamento dele. E agora ele deu uma exceção aqui para a gente. Tá? Por quê? Porque não tem o dia 31 em fevereiro. Então, ele não vai tentar acomodar isso respeitando o número máximo de dias aí de fevereiro. Ele simplesmente dá uma exceção. Por que você está mostrando essa série de tipos de resolvedor aí do Datetime Form? Porque aí você acomoda essa configuração de acordo com a sua necessidade, tá? Você tem que entender que tem essa série de opções. O Datetime Format ele pode ser mais restrito, ele pode
ser menos restrito, tá? E aí você vai ajustando isso com o Resolver Style. E aí você configura isso de acordo com a sua necessidade do dia a dia. E por fim, vamos comentar esse cara. Por fim, temos um outro exemplo aqui, tá? Que é o quê? Eu estou passando aqui uma data teoricamente correta, né? Uma data correta. Estou passando o dia 15 de março de 2021. E aí eu estou setando o Resolver Style como strict. Vamos mandar executar esse cara para a gente entender aqui o que vai estar acontecendo. Então, aqui temos um problema, né? Temos um problema e qual que é esse problema? Eu comentei lá na aula anterior, no finalzinho, né, que agora o ano ele pode ser representado como Y ou ele pode ser representado com U, tá? Qual que é a diferença desses caras? Quando a gente representa como Y, tá? Eu preciso falar para o meu DateTime Formatter qual que é a era que eu estou trabalhando. Como assim qual a era que eu estou trabalhando? Aqui ele considera duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu preciso, tá, deixar isso explícito para ele quando eu estou usando o formato U para ano, tá? Porque isso daí é o que diz, ele precisa saber se esse ano aqui eu estou querendo representar isso antes ou depois de Cristo. Já o U ele não pede isso, tá? O U simplesmente ele vai considerar aqui o valor positivo como depois de Cristo e o valor negativo como antes de Cristo. Tá? A gente chegou a ver isso no finalzinho da aula anterior. Então, para a gente resolver esse problema que teve aqui, a gente poderia setar como U, é uma opção, tá? E aí ele vai fazer o parse normalmente da nossa data que a gente passou aqui para ele. Outra maneira que a gente pode estar fazendo é o seguinte, volto aqui para o meu Y, tá? Tiro esse Resolver Style Strict e aí mando ele executar aqui e ele também vai estar aceitando. Tá? Então, no modo Smart, que é o default aqui do Resolver Style, ele também aceita esse cara sem a gente ter que passar a era para ele. Tá? E uma terceira opção, se você não quer remover o Resolver Style Strict, é você passar qual que é a era que você está trabalhando. E a gente resolve isso através do DateTime Formatter Build. A gente já usou esse cara aqui no Optional Partner, então eu vou copiar aqui para facilitar a nossa vida. Vamos voltar aqui, vamos substituir esse cara pelo DateTime Formatter Builder. Vamos apagar essa parte que não nos interessa. E agora eu preciso setar a era. Como que eu faço isso? Através desse cara aqui, ó, parse default. Passo qual que é a era para ele através do cron field, o campo era, e passo aqui 0 ou 1. O 0 representa antes de Cristo e o 1 depois de Cristo. Então, passo o valor 1 aqui, que é depois de Cristo, quero estar trabalhando com a era DC. Dou um to formatter aqui, ele vai me devolver um formato, um formatter com essas informações da era, e aí eu consigo estar setando quem? O Resolver Style para strict. Mando executar agora a nossa aplicação e vamos verificar aqui se ele parseia com sucesso. Tá? Então, aqui ele consegue estar parseando. Então, a gente viu aqui uma série de exemplos de como ele se comporta quando a gente passa valores inconsistentes para o nosso DateTime Format. Tá bom? Então, tem esses detalhes que a gente viu aqui. Claro que tem outros detalhes, mas aqui já dá para a gente ter uma boa ideia de como ele se comporta quando a gente varia alguns valores que a gente passa para ele. Bom, e por fim, a gente vai estar vendo aqui o ISO Formats, ou seja, como que eu faço para estar parseando uma data no formato ISO? Então, aqui no caso, a gente não precisa estar criando um DateTime Formatter. Tá? Os próprios tipos, ele tem o método parse, que eu passo o formato ISO para ele e ele já é capaz de resolver esse cara. Então aqui, ó, eu estou criando um local date, um local datetime, um offset datetime
e, por fim, um Zoned Datetime. Vamos mandar executar esse cara só para ver o que ele vai imprimir aqui para a gente. Então, ele imprimiu todos os valores. O único cara que não se enquadra no formato ISO 8601 é o Zoned Datetime. Por quê? Porque o formato ISO ele não aceita o time zone, né? O time zone no formato da IANA. Então, esse cara aqui foi a classe que fugiu aí, né, dos padrões do ISO 8601. Ela foi ajustada para receber também o time zone. Só que todo o restante dela aqui está no formato ISO. Tá bom? Ela só estendeu o tipo para aceitar o time zone aí no formato que a IANA define. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. A aula acabou ficando um pouco longa, tá? Mas que tem bastante detalhes. Claro que eu não abordei todos, mas aqui já dá para a gente ter uma grande quantidade de informações para resolver os problemas aí do dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.